Olá, pessoal. Vamos agora partir para a nossa terceira aula. Ainda estamos em lógica de programação. Lembrando que esse é um projeto social, ou seja, não tem nenhum custo, não vai ter nenhum custo. Está sendo desenvolvido por mim, Eduardo, e pelo Departamento Social nos Gaviões da Fiel Torcida. Ok? Então, agora a gente entrou no tópico 6. Essa aula deve ser um pouquinho mais longa, porque eu vou terminar os tópicos de lógica de programação, tá? Só que agora a gente vai alternar um pouco com essa parte teórica e vamos começar a ter um pouquinho de aula prática, já mostrando o Delphi, tá? Eu vou utilizar aqui o Delphi XE7, tá? Mas todos devem baixar o Delphi Community, tá? Tem uma versão do Delphi lá que você consegue baixar ele de maneira gratuita. Para quem não tiver o Delphi instalado, basta instalar o Community, tá? Eu aqui vou usar o Delphi XE7, que é a versão mais atual que eu tenho aqui, eu não vou instalar o Community, até porque eu tenho a licença do Delphi XE7, ok? Então não se preocupe aqui com essa parte da abertura, depois eu vou explicar melhor. É que essa parte agora fica mais fácil explicando para vocês, desenhando, mostrando um pouquinho de como é o código, como que ficaria no Delphi essa parte das operações lógicas e os próximos tópicos também, ok? Então eu vou alternar entre a parte teórica e já vamos começar um pouquinho de parte prática, beleza? Então vamos lá. Operações lógicas, os famosos IFs, tá? Operações lógicas são utilizadas quando se torna necessário tomar decisões em um diagrama de bloco. No diagrama de bloco, toda decisão terá sempre como resposta o resultado verdadeiro ou falso. Como o exemplo do algoritmo chupar uma bala. Imaginemos que algumas pessoas não gostem de chupar bala de morango. Neste caso, teremos de modificar o algoritmo para. Vamos lá. Chupar uma bala. Pegar a bala é de morango? Se sim, não chupe a bala, porque ele não gosta de bala de morango. Se não, continue com o algoritmo. Retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Ok? Exemplo do algoritmo: chupar a bala utilizando diagramas de bloco, que é aquela parte do desenho que eu comentei com vocês, que eu não ia entrar muito no detalhe, mas desenhando esse processo, ele ficaria exatamente dessa forma. O início, pegar a bala. É de morango? Sim. Não chupar a bala, que daí você vem aqui para esse lado esquerdo. Ok? E chega no fim do processo. Não, a bala não é de morango. Então, retire o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Beleza? Aqui comece. Elabore um diagrama de blocos que leia o número, se positivo, armazenado em A, se for negativo, em B, no final mostrar o resultado. Como eu falei lá atrás, não vamos fazer esses desenhos. Tá? O diagrama de bloco a gente não vai fazer. Ok? Eu quero só que vocês entendam o processo. Não vou mexer em cima desses desenhos neste momento com vocês, ok? A estrutura é sempre o significado de cada um desses desenhos, vocês têm na parte superior, ok? Quem quiser fazer e me enviar, obviamente eu vou instruir corretamente, beleza? Mas não é o intuito nesse momento, tá? Então aqui tem um quinto teste, faça um teste de mesa de diagrama apresentando, tá? Teste de diagrama, memória, dados de saída, elabore um algoritmo levando-se em conta o diagrama apresentado, pularemos. Ok, chegamos aonde eu queria. 7. Estrutura de decisão e repetição. Como vimos no capítulo anterior, em operações lógicas, verificamos que na maioria das vezes necessitamos tomar decisões no andamento do algoritmo. Essas decisões interferem diretamente no andamento do programa. Trabalharemos com dois tipos de estrutura: a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. Ok?
Comandos de decisão. Os comandos de decisão ou desvio fazem parte das técnicas de programação quando conduzem as estruturas de programas que não são totalmente sequenciais. Com as instruções de salto ou desvio, pode-se fazer com que o programa proceda de uma ou outra maneira de acordo com as decisões lógicas tomadas, em função dos dados, os resultados anteriores. As principais estruturas de decisão são se então, se não e caso selecione. Exemplo. Voltamos agora para o nosso querido trajeto de casa para o trabalho, ok? Depois de sair de casa, ir até o ponto de ônibus, eu tenho que pegar um ônibus, correto? Eu estou indo para o centro. Está passando um ônibus que vai para o bairro. Eu vou entrar no ônibus? Não. Então eu continuo onde eu estou. Vem o próximo ônibus. É um ônibus que vai para o centro? Sim. Então eu entro dentro do ônibus, pago o ônibus e desço no meu ponto de ônibus. Isso é uma decisão. Esse eu estou dando um exemplo bem simples de algo que você tem que tomar uma decisão. Se o ônibus for correto, eu vou entrar dentro dele. Se o ônibus não for correto, eu não vou entrar dentro dele. É esse o significado desses ifs, desses desvios, desculpa, desse desvio. Por isso que a gente usa tanto o if then, entendeu? Se for o que eu quero, faça isso. Se não for, faça outra coisa. Ok? Basicamente é isso. A gente vai fazer tanto isso, mas tanto isso quando se trabalha em programação, que isso vai ficar enraizado na mente de todo mundo. Então, muita calma. Se não estiver entendendo, calma, a gente vai entender. Na prática, a gente pega isso aqui com muita facilidade. Tá? Em português seria se então, ou, no caso a gente usa muito em inglês, é if then. Tá? Lembrando, a gente vai trabalhar com Pascal, Objeto Pascal, Turbo Pascal. A linguagem que a gente vai estar trabalhando é Pascal. A ferramenta que a gente usa para programar é o Delphi. A linguagem é Pascal. Tá? A estrutura de decisão if, se, né, normalmente vem acompanhada de um comando, ou seja, se determinada condição for satisfeita pelo comando if, então execute determinado comando. Imagine um algoritmo que determinado aluno somente estará aprovado se sua média for maior ou igual a 5.0. Seja no exemplo de algoritmo como ficaria. Então ficaria assim. Se média maior ou igual a 5, então aluno aprovado. Se o diagrama de blocos ficaria assim. Agora começa a ficar legal. Aqui, média maior ou igual a 5? Sim, aluno aprovado. Não, faça outra coisa. Ok? No caso do Visual Basic, a instrução ficaria desse jeito aqui. If, média maior ou igual a 5, then, text igual a aprovado, end if, ok? Como a gente vai atuar com Pascal, então eu vou montar um exemplo aqui, rapidinho aqui com vocês. Então eu vou colocar aqui spin, edit, tá? E vou colocar um label, que é para alternar a mensagem, ok? Não se preocupem em pegar os eventos, que esse não é o momento. Agora a gente só está vendo os testes lógicos. Então vamos lá. If, anota, que está dentro onde no meu spin edit 1, ponto, value, maior ou igual a 5, then, label 1, ponto, caption, dois pontos igual a aprovado. Else, label 1, ponto, caption, dois pontos igual a reprovado. Ok? Esse é o sentido do teste lógico. Então, qual que é a ideia aqui? Mostrar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Ok?
Então, se a nota do aluno for 1, reprovado. 0, reprovado. A nota do aluno é 4, reprovado. A nota do aluno é 5, aprovado. A nota do aluno é 10, aprovado. Ok? Este é o teste lógico que a gente está fazendo. Isso é um efeito prático de um teste lógico. Então, eu vou lá e pergunto, a nota do aluno é maior que 5? Então ele foi aprovado. Então eu estou exibindo aprovado. Tá? Se a nota do aluno fosse inferior a 5, o aluno está reprovado, como vocês podem ver aqui. Ok? Dentro desse bloco, a gente pode fazer, atendendo essa situação, a gente pode. A gente pode não, né? Nós devemos complementar tudo. Entendeu? Então, vamos lá. Dentro do label, se o aluno for aprovado, eu quero que. Opa! Fonte, ponto. Color. Dois pontos igual a CL Blue. A cor vai ficar azul. Se o aluno for reprovado, vai ficar red, de vermelho. Lembrando, gente, que o inglês é algo que a gente não quer salvar isso ainda. O inglês é algo que a gente vai usar bastante, tá? Quem não tem inglês básico vai acabar tendo de tanto precisar programar. Aconselho a vocês sempre usar um tradutor, se for o caso. Como nós temos aqui dentro do Google, a gente tem o Google Tradutor. Então, na dúvida, opa, desculpa. O que eu quero aqui em inglês? Faz um tempo que eu não mexo com isso, que aqui tá aqui. Vamos lá. Então, quando você estiver na dúvida, quer uma cor? Então, só vem aqui no Google, azul, blue, vermelho, red, ok? Então, tenho o hábito de usar o Google quando tiver alguma dúvida, vir dar uma pesquisada, tá? Mas a maioria das coisas aqui estão em inglês, ok? Na verdade, tudo que não for desenvolvido por nós vai estar em inglês. O que for desenvolvido por nós, a gente acaba sempre colocando em português, tá? Então, vamos ver agora aqui como que ficou, como que vai ficar o nosso novo algoritmo. 1, olha lá o reprovado em inglês. 10, aprovado em azul. Ok? Então, esse é o tratamento. É por isso que a gente precisa dessas condições. Se for isso, faça isso. Se não for isso, ele vai fazer o que está no segundo bloco, que é atendido por esse else aqui. Tá? Então, quando se fala em Pascal, ele fica exatamente dessa forma. If, a condição, then, faça. Label igual a capture igual a aprovado. Depois eu falo fonte igual a color igual a azul. Se não for, se a nota não for maior ou igual a 5, ele vai fazer a segunda, ele vai para a segunda etapa. Ok? Isso aqui é um exemplo do teste lógico que nós estamos aqui. Ok? Aqui vem a parte do else, que eu acabei já matando. Né? No mesmo exemplo, eu citei já as duas instruções. A estrutura de decisão se, então, se não, funciona exatamente como a estrutura C, com apenas uma diferença. Em C, somente podemos executar comandos caso a condição seja verdadeira. Diferente C, se não. Pois sempre um comando será executado independente da condição. Ou seja, caso a condição seja verdadeira, ele vai fazer o primeiro bloco. Se a condição for falsa, ele vai fazer o segundo bloco, que é o C. Ok? O diagrama ficaria desse jeito aqui. Média maior ou igual a 5? Sim, aluno aprovado. Média maior ou igual a 5? Não, aluno reprovado. Ok? Aqui é o exemplo em Visual Basic,
lembrando sempre que a gente está trabalhando com Delphi, usando o código Pascal, ok? Tá. No exemplo acima, está sendo executada uma condição que, se for verdadeira, executa o comando aprovado. Caso contrário, executa o comando reprovado. Podemos também, dentro de uma mesma condição, testar outras condições, como no exemplo abaixo. Olha aqui que interessante. Vamos lá. A nota do aluno, média, maior ou igual a 5. O menor ou igual a 5 é não, o aluno foi reprovado, ok, gente? Então, vamos lá. Maior ou igual a 5. Aí depois ele faz um segundo questionamento. A média é maior ou igual a 7? Sim, aluno aprovado. Não, a nota não é maior ou igual a 7. Aluno necessita fazer outra avaliação. Tá? Como ficaria isso? Olha, reparem aqui, você tem uma cadeia de condições. Ok? Então, vamos lá. O aluno está aqui, ok? A nota é maior ou igual a 5, como ele solicitou lá. Aí o que eu vou perguntar aqui para ele? A nota é maior ou igual a 7? Aluno aprovado, ok? Não. A mesma coisa que a gente fez lá embaixo, a gente vai fazer aqui agora. Vou copiar aqui para facilitar a vida. Else. A mensagem é aluno. Opa, só não botar essa. Necessita fazer outra avaliação. Necessita fazer outra avaliação. Só que aqui, em vez de usar o blue, vamos usar o quê? Gente, não consigo pensar numa cor aqui. Me deu branco de cores aqui. Vamos lá, o que eu posso usar aqui? Vamos usar esse cele marrom. Pronto. Opa. Marrom. E vamos ver aqui como que vai ficar agora com dois ifs. Olha lá, nota 1, nota 4, nota 5. Aluno necessita. Eu escrevi necessita errado. 7. Aluno aprovado. Ok? Vou pegar aqui o texto direitinho para deixar o texto igualzinho que está no exemplo. Aluno necessita fazer outra avaliação. Eu fico tanto condicionado com N maiúsculo. Aluno necessita fazer outra avaliação. Ok? Então, a gente roda de novo nosso programinha. Deixa eu fechar aqui. Pronto. 5. Aluno necessita fazer outra avaliação. Se eu colocar 8, aluno aprovado. 7, aluno aprovado. 6, aluno necessita fazer outra avaliação. 5, necessita também. 4, aí aprovado. Ok? Então, aqui nós temos uma cadeia de condições. Tá? Temos aqui atendendo aqui duas condições que a gente está perguntando, se a nota é maior que igual a 5, depois a gente pergunta se é maior ou igual a 7. Se não for maior ou igual a 7, ele vai vir para cá. Se não for maior ou igual a 5, ele vem para essa condição de cá. Ok? Vamos lá. Temos uma outra maneira de fazer esse tipo de operação. Tá? Mas esse caso aqui específico, no caso do objeto Pascal, no Pascal, o case ele só funciona com inteiros, ok? Ou seja, são números sem casas decimais, beleza? No caso do Pascal. Algumas outras linguagens você consegue fazer esse case com string, não é o caso do Pascal, ok? Então vamos focar aqui no nosso caso do Pascal. Hoje, dentro do Delphi, a gente consegue fazer case com string? Sim, consegue, mas é através de uma função. Então não é algo, digamos assim, não é algo da linguagem Pascal, ok?
Então é uma situação que, dependendo da versão do Delphi que você estiver utilizando, não vai funcionar. Nas mais recentes funciona. Tá? Então agora aqui um exemplo de Google. Vamos lá aqui, ó, fazendo a pergunta correta. Então a gente vem aqui, ó, Delphi, que é o quê? O que a gente está trabalhando, correto? Delphi, case of string, ou seja, case com string, tá? Vamos ver aqui, ó. Usar case com string, dev media. Stack Overflow é o que eu mais gosto de usar. Esses caras, tem muito cara bom dentro aqui do Stack Overflow, tá? Mas vamos aqui no dev media, que está em português, aí todo mundo já entende, beleza? Aceitar os cookies, que eu não conheço alguém que não aceita. Tá vendo aqui, ó? Ele só vive aqui e fala assim, essa parte aqui, ó, gente, depois com o decorrer das aulas vocês vão entender essa parte do uses, tá? Vamos lá, ele está pedindo para eu colocar isso aqui na uses, ok? E está mandando eu usar isso aqui, ó, ANSI index string. E passando a lista de opções, tá vendo? Ok? Aí ele pega e faz esse resultado aqui. Ou seja, ele está pegando uma palavra, colocando as condições que ele quer e verificando se é a condição correta. Ok? De cada uma dessas situações. Essa é a maneira de trabalhar com string dentro do Delphi. Tá? Então vamos trabalhar primeiro com os inteiros e mais lá na frente a gente trabalha eu mostro para vocês como faz com as strings. Ok? Então eu só vou comentar o meu código aqui, só para facilitar a vida. Deixa eu salvar isso aqui já como aula, porque eu tenho o hábito de ficar colocando aqui o Ctrl S. Área de trabalho, tal. Eu tenho uma aula 01 aqui. Então, essa daqui é a aula 03, né? Então, aula 1-03. Ok? Então, eu vou trabalhar com essa nomenclatura. Isso aqui eu vou jogar para cima. Esse aqui também vou jogar para cima, só para me organizar aqui, gente. Ok. Então, eu vou trabalhar com esse cara aqui. Aula 0103. Unity, eu vou deixar esse nome mesmo. Não vou me preocupar com isso agora. Salvar. E agora a gente vai montar nosso primeiro case, tá? Beleza. Então aqui já temos o case. O case ele é um pouquinho diferente. Tá? O que a gente faz aqui dentro do case? O case, a gente consegue colocar uma cadeia de valores, a gente consegue colocar mais de uma condição. Então aqui, eu vou colocar de 0 a 4, ele vai dizer o quê? Ele vai fazer esse blocozinho aqui. Ó. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Tá. Se a nota for de 5 a 6, eu quero que ele execute esse pedacinho aqui. Se a nota for de 7 até 10, ele vai executar esse pedacinho aqui. Ok? Referente aos componentes, gente, essa parte que eu estou usando aqui, não se preocupem. Quando a gente entrar na parte do Delphi, eu vou explicar cada um desses passinhos para vocês aqui. Ó. Tá? Só para facilitar a vida, eu vou colocar isso aqui. Ó. Max value 10, min value 0. Assim a gente não digita valores a mais. Beleza? E vou facilitar mais um pouquinho ainda.
Vou tirar isso aqui do change, vou colocar um bit btn. Então agora aqui eu vou tirar esse código todo que está aqui e vou colocar dentro de um bit btn. Pronto, vamos lá. Então, cliquei no botão, reprovado. 1, reprovado. 5, aluno necessita fazer a avaliação. 6, aluno necessita fazer a avaliação. 7, aluno aprovado. 11, e o 111? Como eu coloquei aquele max value, olha o que ele faz aqui, ó, tá vendo? Ele pega e coloca 10, ok? 9, e clico no botão, aluno aprovado. 7, aluno aprovado. Tá? Repare que a gente aqui dividiu em 3. Em vez de fazer o if assim em cascata, ficar perguntando cada uma das condições, o case ele faz exatamente isso. Ele pergunta qual a condição e aqui você coloca o valor. Ah, eu posso ter um único valor? Nesse caso aqui eu estou colocando de 0 até 4. Esse ponto aqui está dizendo o quê? Em vez de fazer 0,1,2,3,4, eu pego e faço desse jeito. Mas assim também vai funcionar. Se eu colocar 0, 1, 2, 3,4. Vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Aqui embaixo eu vou deixar assim, ó, 9. Ok? Pensando bem, eu vou fazer mais um gatilhozinho aqui. Ó. E se eu quiser um valor só? 10. Então, esse aqui é o efeito que a gente vai ter, ok? Aqui eu vou colocar excelente, aprovado, excelente, ok? Lembra do else que a gente está lá em cima? Dentro do case, nós também temos o else. Então, vamos partir do seguinte princípio. Eu não tenho a nota que a pessoa foi lá, digitou, não é... Vamos mudar aqui o max value, vamos tirar ele, deixar 0, para ele não ficar com max length. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver um pouquinho também de tratamento de exceção já no Delphi. Tá? A gente vai tratar as informações. Então, aqui, o que eu vou dizer? O que eu quero que aconteça aqui? Aqui meu spin. Meu spin edit 1.value, 2 pontos igual a 0. Se ele digitou uma nota correta, eu vou voltar para 0. Ok? E aqui no label, eu vou colocar o seguinte, digite uma nota válida. E vou pedir para o programa que o foco, set focus, esse cara aqui, ok? Então é isso que eu quero que ele faça. Se ele digitar um número que não esteja dentro desse range aqui que a gente definiu, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, entra aqui no reprovado. 5 ou 6, aluno necessita fazer uma outra avaliação. 7 a 9, aluno aprovado. 10, aluno aprovado com excelência, né? Nosso excelente. Tá? Então aqui vocês já entenderam, acho que o melhor exemplo aqui, nesse caso, pode ser aqui. Aqui só são dois números mesmo, 5 ou 6, beleza? Então, ponto, atende o intervalo de 0 até 4. 5 ou 6, número que eu defini. Aqui, de novo, é um intervalo. No caso aqui seria só o 8, 7 até 9. E aqui a nota 10. Lembrando que as condições numéricas aqui, sendo inteiro, eu posso colocar. Então, se eu quiser aqui, eu posso chegar aqui embaixo, por exemplo, e falar assim,
de 11 a 1000 entra aqui, ok? Ele vai funcionar normal, ok? Só que não é o que a gente precisa, a gente só precisa ter a nota 10. Então, eu só quero que vocês entendam que ele está trabalhando com o número inteiro. Tudo que for número inteiro você consegue. Ah, e se tiver fora de ordem? Vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? O que define aonde ele vai entrar é o valor. Então, ó, vamos começar aqui, ó, pelo 10 aqui em cima. Eu baguncei aqui os valores tudo aqui, ó. Ok? Então, ele vai entrar na condição que tiver dentro do valor que o nosso usuário digitou lá, dentro da nota do nosso aluno. Ok? Então, vamos lá de novo. Vou mostrar o programa aqui rodando para vocês verem na prática como que é. Então, digita a nota. 11. Olha lá, digite uma nota válida. Ok? 8. Aluno aprovado. 7. Aluno aprovado. 0. Aluno reprovado. 5. Aluno necessita fazer uma outra avaliação. E nota 10. Aprovado excelente. Então, esse é o efeito prático do case, de como utilizar o case. Tá? Dentro da estrutura, da nomenclatura daquele desenho, é exatamente a mesma coisa do if. Reparem aqui, ó. Sim, vem para cá. Sim, vem para cá. Se não, vem aqui para baixo. Esse aqui, sim, vem para cá e ele desce aqui para poder finalizar. Ok? Só que aqui a gente acabou trabalhando com as notas dos alunos, do aluno. Entendeu? Aqui ele vem com exemplo de Visual Basic, que não é o nosso caso. Reparem como a síntese da linguagem mudou, entendeu? Tá, aqui ele está dando um título, está esvaziando, OP igual input box, digite opção, select case OP. Repare que aqui, ó, ele pode estar trabalhando, ele está trabalhando com uma string, tá vendo? Case 1, não, tem um retorno de um inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu não sei como funciona o input box no Visual Basic, é uma linguagem que não se usa há muito tempo, diga-se de passagem. Lembrando que esse manual é de 2000 também, né? Enfim, ok? Vamos lá. Exercício. Então, nem vou ler aqui, porque são meio longuinhos, então vou deixar vocês lerem. Lembrando que o link dessa apostila de lógica de programação está na descrição do vídeo. Tá? Nos 3 vídeos eu coloquei o link. Então não tem problema nenhum, é só pegar lá e ler as questões, tá, gente? Ok? Então, próximo. Comandos de repetição. Os loopings. Tá? Seguinte, utilizamos comandos de repetição quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos sejam executados um número definido ou indefinido de vezes, ou enquanto um determinado estado de coisas prevalecer ou até seja alcançado. A gente tem um errinho aqui. Indefinido de vezes vai travar a máquina. Tá? Isso não existe. Ele é executado por um número definido de vezes, independente da situação. Ok? Então não é indefinido, não. Sempre tem que ser definido. Se você deixar um loop de uma maneira indefinida, o programa vai ficar travado. O programa vai travar, o computador trava, porque uma hora não vai ter mais memória para processar o que ele estiver fazendo ali. Então ele é sempre definido, tá? Aqui o nosso amigo Paulo, ele errou. Trabalharemos com modelo de comandos de repetição, enquanto x processar do while loop, até que x processar do until loop. Processar enquanto do loop while, essa parte não existe no Pascal. No caso é um pouquinho diferente no Pascal aqui, é while, loop, a gente não tem o loop, é só while, aqui é o repeat until, e nós temos mais um aqui que não está aqui, que é o for. Tá?
Deixa eu só dar uma repassada aqui rapidinho. Tá, tá, beleza, gente. Vou ter que sair um pouquinho daqui. Por quê? Não existe. No Pascal é um pouquinho diferente do que ele desenhou aqui, ok? É um pouquinho diferente, mas a gente desenha aqui rapidinho, tá? Então, deixa eu até dar uma lida rápida aqui no exercício. Beleza, faça um algoritmo que determine o maior entre n números. A condição deparada é a entrada de um valor zero, ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior até que a entrada seja igual a zero. Tá. Uma rainha requisitou os serviços. Tá. Aqui nos exercícios, gente, não tem nada específico falando dos loopings, só pede para fazer, ok? Então eu vou partir aqui para essa parte aqui, eu vou já mudar para o Delphi. Lembrando que esses exercícios são apenas escritas, vocês não precisam de linguagem de programação para fazer. Estou fazendo aqui só para facilitar a minha vida, para mostrar para vocês de uma maneira, digamos assim, bem simples, tá? Uma maneira mais fácil. Então eu vou aproveitar essa mesma tela aqui, vou colocar um outro botão aqui, o BitBTM. Vou pegar esse mesmo botão aqui, vou copiar. Vou colocar esse cara para cá. Copiar 3 vezes, coloquei 3 botões aqui. Ó, tá? O caption do botão. Deixa eu fazer aqui primeiro, vai. While. Esse primeiro botão aqui vai ser while. Esse aqui vai ser o for. Opa. Deu um errinho aqui. Peraí, que esse botão 4 aqui não está querendo entrar, não. Ah, não entrou. Esse aqui vai ser o repeat. Pronto. Então eu vou trabalhar agora com esses 3 loopings aqui, tá? Exemplificando para ver como que funciona dentro do Pascal, que é o mais importante para a gente nesse momento, tá? A sintaxe ela muda um pouquinho do Pascal para o Visual Basic, como vocês puderam ver ali, entendeu? Então eu prefiro que vocês façam dentro do Pascal. Ele vai ser até um pouquinho mais simples, mais fácil do que do Basic. Dentro do Basic você tem essa palavra aqui, ó, do, until, loop, coisa que a gente não tem lá. E a mesma coisa se vale do while, a gente não tem. A gente tem o while, condição do, e não tem o looping. Eles, entendeu? Não tem essa parte. Tá? Mas quem também escrever igual também não tem problema nenhum que eu vou entender. Tá? Como eu venho falando, programar não é difícil. Ok? O mais difícil é regra de negócio. Ok? Então, agora aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, um outro objetozinho aqui só para facilitar, vou colocar aqui, ó, memo. Tá. Deu ponto de parada, vai ser a nota do aluno, ok? Então, aqui, ó, no meu while, todo mundo vai ter o mesmo sentido. Tá? Tá. Condição dos pontos igual a booleano. Lembrando, isso aqui é uma variável do tipo booleano, ou seja, ela recebe true ou recebe false. Ok? Então, só que aqui na declaração eu não posso colocar valor, tá, gente?
Dentro do Pascal não dá. Eu baixou meu espírito de C++ aqui, no C++ pode. C++, C Sharp também pode. Ali na declaração, dentro do Pascal você não consegue colocar ali. Ok? Então vamos lá. Condição igual a falso. Ok? Se eu fizer dessa maneira aqui, ele vai executar alguma coisa? Não. Por quê? A condição aqui é só se ele for true. Enquanto ele for verdadeiro, ele vai executar esse bloco aqui. Eu estou dizendo que a condição é falsa. Ou seja, not, para ele entrar aqui. Ok? Deixa eu só fazer mais um negócio aqui. Memolines.clear. E aqui a gente começa a nossa brincadeira. Memo1 ponto add, lines.add. Vamos fazer o quê? Vou só colocar uma palavra qualquer aqui, ó, linha, e vamos identificar essa linha, tá? Vou criar mais uma variável aqui. Vamos colocar aqui, ó, linha, que é do tipo inteiro. Lembrando, criou uma variável, antes de utilizá-la, nós vamos inicializar a variável. Então é linha, dois pontos, igual ao quê? A ela mesmo mais 1. Agora começa a ficar legal essa parte aqui no Delphi, tá, gente? Eu vou fazer um negócio aqui que para vocês entenderem a transformação de tipos, tá? Então eu vou fazer de dois jeitos aqui para facilitar a vida. Então esse aqui, ó, toString. Isso aqui funciona nas versões mais novas do Delphi, entre obviamente a do Community que vocês vão baixar agora pela internet vai funcionar. No XE7 também funciona. No XE2, por exemplo, não funciona, ele não tem esse recurso. Eu não me recordo quando, em que momento entrou isso aqui no Delphi, mas acredito que tenha sido a partir do XE5, tá, gente? Mas eu já explico, esse aqui é um jeito, ok? Depois eu mostro um outro que vai funcionar com qualquer versão do Delphi. Tá? Mas nas mais atuais, para você converter o valor, basta você fazer isso aqui, ó, ok? Lembrando, gente, muita calma. Depois a gente vai ver cada um desses passos de conversão, a gente vai ver um pouco mais para frente. O foco agora é o que? Os loopings, tá? Então o que eu quero que vocês prestem mais atenção é isso aqui, ó, como funciona o while, por exemplo, ok? Então até quando ele vai fazer isso aqui? Então eu vou dizer o que, ó? Condição, dois pontos igual a o que eu quero. Spin edit ponto value, que é o valor, igual a linha. Ok? Então eu estou dizendo para ele que ele vai executar esse bloco enquanto linha. Opa, desculpa. Deixa eu só inverter aqui, né? Vai ficar mais fácil, que trabalhar com negativo é meio chatinho. Então, condição igual a verdadeira. Ó, linha é menor ou igual ao valor da nota que a gente colocou naquele spin edit, ele vai continuar aqui e vai preencher nas linhas, ok? Quando não for, ele vai sair, tá? Então a gente vai colocar aqui um valor pequeno, só para não executar muitas vezes, 3, while, lá, 4. Reparem que a nota, entendeu? O meu looping começou com 1 e foi até 4. Por quê? Eu disse que enquanto linha menor ou igual, ele vai fazer. Só que olha onde está isso aqui. Está correto? Não, não está correto. Por que não está correto? Não, está correto sim, desculpa. Porque eu comecei a contar do zero. Se eu estou contando do zero, ele vai passar aqui 4 vezes. Por quê? O primeiro é 0,
1, 2, 3, até chegar no 4. Ok? Ah, não quero. Eu quero que seja igual a nota, que ele pare. Só tenha 3 linhas e não considere o 3. Então, se eu colocar 3 agora, 3 linhas. Ok? Esse é o exemplo de looping. Ele vai fazer isso aqui quantas vezes for quantas vezes enquanto essa condição aqui retornar verdadeira. Ok? Se eu colocar 10 aqui agora, ele vai aparecer 10 vezes lá. Ok? Se eu colocar 5, vai aparecer 5 vezes. Isso é para isso que serve o looping, para fazer uma repetição. Ok? O segundo looping, tá? Que é o nosso querido for. Ele funciona basicamente da mesma forma, só que ele tem uma diferença bem grande. O for, ele trabalha com um número definido de vezes que você vai passar. Ele é mais ou menos o caso do case, que só aceita inteiro. Tá? Então vamos lá. For linha. Eu digo que linha, dois pontos igual a 1, que é onde eu quero começar. Até quando? Até o valor que eu quero aqui da nossa nota. Ok? Eu não tenho mais essa linha, porque quem vai incrementar a variável aqui vai ser automático pelo próprio for, então eu não preciso incrementar mais. Essa parte fica, eu não tenho mais a condição. Então aqui eu posso deixar só assim. Precisa da condição? Não. Preciso definir a linha? Não. Então se eu não tenho a variável, eu também não preciso dela aqui. Ok? Então vamos rodar agora. Então quando a gente trabalha com número, qual é a melhor opção? O for. 0. Se eu colocar 5, 5 vezes. Se eu colocar 10, 10 vezes. Beleza, gente? Reparem que olha a diferença desses loopings. Esse aqui tem uma condição, é um booleano. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui. Esse cara aqui é um booleano? Quase. Só que ele é o quê? Ele trabalha com números inteiros. Então, eu estou dizendo para ele, ó, linha é igual a 1, ou seja, comece da linha a partir do 1 até o valor que eu digitei lá naquela que eu considero como nota, naquele spin edit lá. Entendeu? Esse é o grande diferencial dos dois. Então sempre a gente tem que pensar qual que é a melhor condição para a gente trabalhar, entendeu? É possível 99% das vezes a gente usar o for, da mesma forma que é possível usar 100% das vezes o while, entendeu? Vai ter casos que o for não vai atender se você não tiver um contador, em alguma situação que você não tem um contador, então não vai ter jeito, aí o for não atende, aí você tem que usar o while. Só que todas as situações que você faz com for, que você acaba usando o while. Confesso que eu, no início da minha carreira, para não ficar pensando no assunto, eu usava muito while, entendeu? E ficava exatamente isso. Eu criava uma variável booleana, fazia o cálculo que eu queria, enquanto atendesse, vinha para cá. Tá? Quando eu deixei de ser preguiçoso, parei para pensar, falei, não, peraí, olha a diferença que tem se você usar o código correto. Entendeu? Nesse caso aqui, eu estou usando uma, duas, três, são 4 linhas para atingir o meu objetivo. Olha quantas linhas eu tenho aqui. Sem contar que eu tenho duas variáveis e aqui eu tenho uma. E o que eu consegui fazer aqui em 3 linhas, né, eu estou contando 4 com a declaração da variável, né, o que eu fiz aqui em 3 linhas, nessa daqui eu fiz em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Entendeu? O repeat. O repeat eu confesso que é o que eu menos uso. Mas é a mesma coisa. Só que ele é a mesma coisa que o while. Então, vou até copiar essa parte para cá. Ele vai ficar aqui. Só que eu não tenho só essa parte da variável. Tá bom? Ele fica desse jeito aqui.
Eu preciso do bloco. Esse cara aqui. Ou seja, naquela época que eu era preguiçoso, se eu usasse o while ainda era um pouco melhor. Ou seja, repita enquanto, ó, um tio. Só que aqui ó, é um pouquinho diferente, que esse cara aqui é o contrário, tá vendo? Ele só muda aqui, ó. Quando ele atender quando ele atender essa condição, saia do looping, entendeu? Então aqui eu acho que o maior é igual. Então vamos lá, coloca 5, repeat, 5, 4, 4, 6, while. Esse é o exemplo de repetição, ok? Ou seja, o que a gente colocar aqui, vamos colocar uma coisa mais bonitinha até para ficar, vamos aqui, vamos colocar aqui os nomes para ficar visível o que a gente fez aonde. For, e esse aqui é o repeat. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 5, while. While, 1, 2, 3, 4, 5. For, 1, 2, 3, 4, 5. Repeat. Esses são os exemplos de looping que a gente tem. Ou seja, execute essa função até atender essa condição que a gente quer. Entendeu? É literal o que a gente está falando. É o que? Uma repetição. Repita até a hora que atender essa condição. Ok? E essas são as 3 maneiras de se fazer isso no Pascal. Como a gente viu lá no Visual Basic, eles não tinham o for. E, sinceramente, eu não lembrava que no Visual Basic não tinha o for. Até então, para mim, todas as linguagens de programação têm o for. O repeat é que eu tinha dúvida. E eu já vi que agora o repeat tem no Visual Basic, mas o for que não tem. Tá? Mas não se incomode com isso, que Visual Basic é uma linguagem que ninguém mais usa. A Microsoft não descontinuou o Visual Basic há muitos anos já. Tá? Só para lembrar a todos, essa apostila que eu estou usando é uma apostila da internet. Tá? Um projeto aqui do trabalho de uma pessoa da Unicamp. Tá bom? 7.22. Tá? O nome do autor da apostila não custa nada mencionar, tá aqui, ó. Paulo Sérgio de Moraes, a última atualização dele é 4 de abril de 2000, ela é bem antiga. Por isso que os exemplos aqui estão em Visual Basic, beleza? Então aqui estão os exemplos que ele fez, obviamente que não vai se encaixar, tá? Mas desenhar esses processos na hora de fazer aqui os exercícios que vai ter aqui para baixo, tanto faz você usar o while, ou pesquisando loopings no Delphi, obviamente você consegue fazer esses 3 exercícios aqui de maneira bem simples, tá? De novo, a gente pode chegar aqui no Google, colocar Delphi, while, exemplo. Ali é uma vasta, entendeu? De exemplo aqui. Vamos ver aqui, ó, esse exemplo aqui na DevMedia. Ó, os 3 que eu acabei de mostrar para vocês. For do, repeat, until e while do. Ok? E aqui está o exemplozinho aqui, caso alguém não consiga. Aqui, ó. I 2 pontos igual a 0, I menor que 10, if I mod 2 igual a 0. Gente, aqui começa a complicar um pouquinho mais. O cara está usando mod aqui, que legal. Ou seja, I dividido por 2, se for 0, entendeu? Ele entra aqui. Se não, vai entrar aqui. Entendeu? Ou seja, se não tiver resto, tá, gente? Quando for um número ímpar aqui, ele vai entrar aqui quando for um número par, e quando for ímpar ele vai vir aqui para baixo. E aqui ele está dando um ponto de saída, ó, I igual a 8 ele pega e para, tá vendo? E ao invés de colocar dentro de um memo, o cara aqui está dando um show message. Esta linha não é executada. Continue. Legal. Beleza, gente? Então, o que não falta aqui são exemplos.
A grande coisa que a gente sempre tem que fazer é o seguinte: a gente sempre tem que se policiar a fazer a pergunta correta. Tá? Às vezes a gente tem muito material na internet, mas se a gente não fizer a pergunta correta, a gente não consegue localizar, tá, gente? Beleza? Ok, vamos embora. Arquivos de dados. Arquivos de dados. Tá? Vamos lá. Os dados manipulados até o momento estavam em memória, ou seja, após a execução do diagrama os dados se perdiam. Para resolver esse problema, começaremos a trabalhar com arquivos, onde poderemos guardar os dados também manipulados. Para isso, necessitamos rever alguns conceitos como campos, registros e arquivos. Beleza. Eu não vou participar, não vou para essa parte, tá? Porque a gente vai ter uma parte agora não, desculpa, mais para frente, que é a parte de banco de dados. Manipulação de arquivo texto é, é algo que a gente consegue pesquisar facilmente pela internet também, tá? Como abrir um arquivo texto, gravar, ler esses arquivos textos, mas eu acho que fazer isso aqui agora não seria bom. Então esse 8 aqui não precisa nem se preocuparem com o exercício nem nada disso, tá? Porque esse 8 aqui eu vou pular completamente, ok? Relatórios, mesma coisa, beleza? É o último tópico de relatório, se eu não estiver enganado, simbologias. Tá aqui. Tá? Para quem for fazer a parte dos desenhos, quiser entender um pouquinho melhor essas nomenclaturas de chu, só aumentar a tela aqui, ó, Ctrl L, isso. Para quem vai querer fazer, se interessar pela parte de ALM, que é a parte de gerenciamento, tal, ver a parte de documentação, esses aqui são os desenhos que ele utiliza lá em cima. Para quem não estiver interessado, fala assim, depois um dia eu aprendo sobre isso, tal, dá pelo menos uma lida aqui, não precisa digamos assim, destrinchar cada um desses, mas a simbologia deles estão aqui, ó, tá vendo? Ok? Aqui ele diz para a fonte dele, lógica de programação, curso de algoritmo e estrutura de dados, São Paulo, Furbiloni, André Luiz Vilar. E aqui o site da PUC, Rio Grande do Sul, muito bacana. Tá? O site que ele usou para usar como referência para o trabalho dele, ok? Então, pessoal, é isso aí. A parte de lógica, entendeu? A gente está indo até esse item 7, tá? Do 8 não precisa, essa parte de 8, que é a parte de manipulação de arquivo de texto, não vou passar por ela, ok? Não vejo isso necessário nesse momento, até porque a gente vai ver banco de dados e não arquivo texto, tá? Manipulação de arquivo texto com Delphi tem vários exemplos. Eu vou depois, mais para frente, em alguns componentes tem até como você fazer a abertura direto do arquivo, enfim, é bem mais simples. Mas eu vou dar um exemplo bem bacana da parte de manipulação trabalhando, utilizando direto um arquivo texto em memória, tá? Então não precisa soltar os cabelos, tal, que depois que a gente chegar nas próximas etapas de Delphi aí, vocês vão ver que isso é bem tranquilo, tá bom? Então é isso aí, gente. Essa é a parte de introdução à lógica de programação. Como eu falei, esse é um projeto social do eu, Eduardo Castro Alves, junto com o Departamento Social dos Gaviões da Fiel. Tá? Como eu disse na primeira aula, eu pensei em fazer uma apostila, mas aí eu resolvi trabalhar diretamente com o que a gente tem na internet. Tá? Então o link do trabalho do autor desse projeto aqui, que eu usei para me referenciar, foi o Paulo Sérgio de Moraes. A última atualização dele foi 4 de abril de 2000. Tá? Que está aqui o Unicamp, Centro de Computação. Acredito que ele tenha feito esse trabalho para o curso dele, ou ele era o professor, não ficou muito bem claro aqui. Mas enfim, deixa eu ver se ele marcou alguma coisa aqui. Não,
Ele já começa a falar, então acredito que tenha sido o trabalho dele. Tanto é que aqui embaixo ele fala qual foi a referência. Ok? Aqui vem uma outra pessoa, não sei se está aqui, mas a gente pode já olhar aqui. Vamos ver. Ó, o trabalho que ele usou como referência nem existe mais. Ok? Então essa aí. A próxima aula, aí a gente já vai vir para esse cara aqui, ó. Como eu disse, eu comecei aqui pensando em fazer a parte do Delphi, ou, desculpa, criando uma apostila junto. Mas depois eu vi que seria besteira, então, digamos assim, eu achei melhor essa ideia agora. Então a gente vai vir agora para a nossa parte mesmo, vai vir para cá, ó, que é a parte de conceitos do Delphi. Já na próxima aula já entra Delphi, 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 até o final. Então eu separei com esta, a princípio está com essa estrutura aqui. Obviamente no decorrer das aulas a gente vai dar eu vou dando uma turbinada, vou acrescentar algumas coisas. Inclusive essa parte do arquivo texto, de manipulação de arquivo texto eu ainda não vi. Confesso que eu não tinha pensado nela ainda, mas eu vou incluir ela aqui. Mas ele vai ficar bem para baixo. Então a gente começa aqui com as IDEs, depois a gente vem para componentes visuais, aí vai vir SQL básico, tá? SQL básico, ok? Depois, conexão com banco de dados FireDAC. Depois, escopo, métodos, propriedades constantes e variáveis dentro do Delphi, ok? E a gente vai ter mais um cara aqui, um outro tópico aqui que eu ainda não inicializei ele, tá? Que é a parte de componentes, criação de componentes no Delphi, ok? Então, com tudo isso aqui já na cabeça, a gente consegue criar componentes. Eu vou dar, nessa criação de componentes, eu vou incluir essa parte dos arquivos texto, de criação de arquivo texto com uso direto de memória. Eu incluir na parte de criação de componentes, que é para dar um exemplo prático também. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até a próxima.